Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão em que o Gigante da Colina enfrenta o Corinthians aqui em São Paulo na Neoquímica Arena. E olha só, as informações não são boas e a gente vai falar bastante sobre isso porque limitou, as vagas para a Libertadores. Não vamos chegar mais no G9, não teremos mais a possibilidade de G9 na competição. Vamos falar bastante sobre isso, falar bastante sobre o jogo, o desânimo do elenco ontem chegando em São Paulo, vamos falar também sobre isso. Jogadores especulados, Rodrigo Dourado, Matheus Pereira, já estão sendo negados pelos seus agentes, né? Tem também o Zanocelo, também não tem ainda a confirmação, mas vamos falar bastante sobre esses assuntos. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral na medida do possível e vá lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Aqui embaixo vou deixar o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora aqui do nosso trabalho, também é patrocinadora do Vasco e vai estar trazendo para vocês as melhores odds dessa partida de logo mais entre Vasco e Corinthians, beleza? Corre ali no primeiro comentário fixado e ganhe R$500 de bônus para fazer o seu palpite hoje no jogo do Vascão. Vamos lá? Vamos junto? Também vou lá. Então solta a vinheta, vou lá rapidinho no primeiro comentário fixado, fazer o meu cadastro para ganhar os meus R$500, fazer aí o meu palpite para Corinthians e Vasco. Então corre lá, enquanto isso a vinheta vai tocando, a gente vem com as informações do dia de hoje. O Vasco enfrenta logo mais a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, de olho em retornar e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Porque eu vou falar para você, já temos uma sequência muito incômoda de derrotas consecutivas. E claro, essa derrota para o Inter em São Januário foi algo que abalou, né, as estruturas da equipe cruzmaltina. Ontem eu estive, né, na chegada do elenco a Guarulhos, né, no hotel onde o Vasco está hospedado, e não foi muito boa a impressão que eu tive dessa chegada não, tá? Jogadores desanimados, jogadores cabisbaixos, de cabeça baixa. A fase realmente não é boa, mas o desânimo tomou conta ali, pelo menos aí de 99% do elenco cruzmaltino, tá? E claro, a gente que sempre critica, né, os profissionais de preparação física, os profissionais da questão fisiológica do elenco, olha, não tem preparador físico no planeta Terra que faça correr um time desanimado, tá? Diga-se de passagem. Mas a gente vai ver como que o Vasco vai se comportar, né, diante dessa situação envolvendo esse jogo contra o Corinthians, um jogo muito importante. O Vitória empatou ontem com o Botafogo, já está colado no Vasco com 42 pontos, o Vasco com 43, olha a parte de cima ainda da tabela, precisa vencer para chegar aos 46 pontos, e claro, observando um cenário de inviabilidade do G9, o Vasco vai precisar correr ainda mais para tentar chegar nessa pré-Libertadores, mas o clima para isso, o desânimo dos jogadores é evidente e eu fico triste por isso, porque é uma partida em que o Ramon Dias, que é técnico do Corinthians, fez declarações completamente inúteis para o futebol brasileiro, desrespeitando a instituição, desrespeitando o Vasco. Só que parece que os jogadores não entenderam isso. Parece que os jogadores ainda não sentiram que esse jogo em particular, o Vasco precisa mostrar para o Ramon Dias inúmeras coisas, principalmente dentro de campo. O Corinthians já está à frente do Vasco. E esse jogo, se o Vasco vence, passa o Corinthians. Então é muito importante essa vitória, é muito importante o sangue nos olhos esse que não transpareceram na chegada. Então o nosso sentimento, o meu e o seu, de acabar com o Ramon Dias hoje depende de um grupo que está desanimado. E isso me preocupa pra caramba para essa partida de logo mais contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que está jogando em casa. É um time muito chato jogando em casa. O Vasco não vence o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, então a gente precisa hoje do algo a mais. A gente precisa hoje, quem sabe, sair com uma vitória, mesmo no meio do desânimo, no meio da incerteza, ter algo a mais. E o algo a mais, o jogador precisa ter isso consigo. Então é algo que a gente vai cobrar bastante nessa partida. É um clima muito difícil para o Vasco, que enfrenta um Corinthians embalado, e a gente vai precisar colocar os pés no chão e os jogadores entenderem o que eles estão representando ali, que é o torcedor que não quer perder, principalmente perder para o Ramon Dias. Então é algo muito complicado que eu estou nesse momento vivendo aqui em São Paulo, porque eu tive o feeling ali
Eu estava ali na chegada do elenco, eu estava com sangue nos olhos, eu imaginava um clima diferente, um clima de velório absurdo nesse desembarque, né? Cerca ali de 5 torcedores estiveram lá para receber o elenco, foram atendidos, o Felipe Coutinho foi lá, o Payet foi lá, o Puma Rodrigues foi lá, enfim, jogadores foram lá para atender, o zagueiro Léo também foi lá atender os torcedores, e a gente, infelizmente, né, vê um clima muito chato nesse desembarque. Parece que está todo mundo com salários atrasados, né? Parece que está todo mundo ali sem receber, com conta para pagar, é brincadeira, né? Mas enfim, o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Léo devem fazer a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Dupla de volantes com Hugo Moura voltando à equipe de onde nunca deveria ter saído. O senhor Rafael Paiva, obrigado pela... Enfim, Hugo Moura e Galdames deve ser ainda mantido como titular, porque o Matheus Carvalho está fora pelo 3º cartão amarelo, e o Dimitri Payet deve ser esse meia mais avançado. Existe a possibilidade do Coutinho também iniciar como titular. No ataque, o técnico Rafael Paiva deve ter Puma Rodrigues na direita, o Leandrinho na esquerda e o Pablo Verrete. Essa escolha dos pontas, né, deve se caracterizar com uma dupla de laterais para tentar também ser um pouco mais conservador diante de um aspecto mais ofensivo da equipe do Corinthians. É claro, existem N possibilidades do Vasco jogar hoje. O Emerson, que é um jogador que falhou no último jogo, que não tem uma técnica muito apurada, é um jogador ainda que precisa evoluir bastante, mas talvez seja importante num possível contra-ataque. Então, Rafael Paiva ainda vai montar todas essas estruturas para definir a equipe, mas aquilo que nos deixou assim mais explícito é que essa duplinha de laterais, né, Paulo Henrique Puma na direita, Lucas Piton e Leandrinho na esquerda, deve acontecer. Vamos ver o que o técnico Rafael Paiva está decidindo para esse jogo muito importante. E olha só, diante, né, desse cenário muito importante, o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana para o Racing. Isso quer dizer o quê? Que por conta do Cruzeiro estar à frente, né, do Vasco, estar um pouco mais acima, aquela vaga que estaria no colo do Cruzeiro, que jogaria para baixo, não vai acontecer mais. Então, o G9 no Campeonato Brasileiro para a Libertadores, para a pré-Libertadores, não acontece mais. E o que me preocupa ainda mais, se a gente for pensar em pré-Libertadores, é óbvio. O Botafogo ontem empatou com Vitória, jogando mal no Newton Santos, né? E essa reta final do Botafogo, nem todas as retas finais dessa novela já não é diferente. A gente já vê o Botafogo tendo algumas dificuldades. E a final da Libertadores é contra o Atlético Mineiro, que está atrás do Vasco. Então, se a gente for observar um cenário em que o Vasco precisa de um G8, se o Botafogo perder a Libertadores da América para o Atlético Mineiro, não existirá também G8, será apenas até o G7, onde limita ainda mais a chegada do Vasco, né, na pré-Libertadores. Enfim, não dá para contar com isso, não dá para pensar nisso, tem que entrar, tem que jogar, tem que buscar o resultado. E falando um pouco sobre o mercado da bola, né, a gente teve informação ontem vinda do GE sobre o interesse do Vasco no Rodrigo Dourado, está no futebol mexicano, no Matheus Pereira, né, e também no Zanocelo. O Matheus Pereira no Eibar e o Zanocelo no Estoril. Enfim, hoje, né, tivemos também um posicionamento do staff desses jogadores, né? O staff do Rodrigo Dourado disse que o Vasco não procurou, pessoas ligadas ao Matheus Pereira também falou a mesma coisa. É claro, planejar 2025 sem definir o treinador e sem definir aquilo que vai ser feito dentro da competição, que pode ser uma pré-Libertadores ou uma Sul-Americana ou nada no ano que vem, eu acho que sim, tem que buscar, mas precisa respeitar alguns processos para que não dê mais um problemão como deu no ano de 2024. Enfim, vamos ver como que vai o Vasco para esse jogo. Estamos em loco, vamos trazer para vocês todas as informações, todas as imagens, e aqui você não perde nada. Eu vou ficando por aqui, deixe seu palpite ali nos comentários, daqui a pouco eu volto com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.